Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso. Começando mais uns 60 segundos do Benja. Antes de começar o jogo, quando saíram as escalações, os amigos meus corintianos falaram assim: olá, é hoje, o Flamengo vai entrar com o time reserva. E eu falei assim para eles: pô, mas qual a diferença? O Flamengo com o time titular e com o time reserva é favorito contra esse time do Corinthians. Esse time do Corinthians é muito mal treinado com o Silvinho. Esse time do Corinthians não vai a lugar algum com o Silvinho. Olha o que o Silvinho está fazendo com o Roger Guedes. Dá dó de ver o Roger Guedes jogar nesse time do Corinthians. Dá pena de ver ele isolado lá na frente, sozinho, correndo que nem um louco. Vai pegar a vaga para Libertadores? Vai, porque lá no bolo, lá os times que estão no bolo estão perdendo força, então o Corinthians vai classificar. Só que vai na Libertadores com o Silvinho, não vai a lugar algum, infelizmente. Aí o Rodinei pega uma bola, põe no meio das canetas do Gabriel. O Gabriel de novo, o Gabriel tá abrindo uma fábrica de caneta. E aí o Bruno Henrique fez 1-0. E se não fosse o Cássio, teria sido 3 ou 4. Porque o Flamengo entrou para jogar bola e o Corinthians entrou com aquele futebolzinho feio, sem criatividade, pobre, e repito, não vai a lugar algum. E meu abraço público aqui ao Pedrinho, então, por essa conquista também, um privilégio estar com vocês. Jogaço, né? Quarta-feira de futebol, de Maracanã cheio, de Flamengo e Corinthians, a expectativa era enorme com relação ao desempenho dos dois times, aquilo que eles poderiam produzir. Esse último jogo do Flamengo, antes de ganhar o abraço, né, da galera mesmo, para partir para a final da Libertadores, mas tendo os dois jogos lá em Porto Alegre. Esse Corinthians que tinha chance de entrar num G4 completinho. Aí o Renato, né, Pet, vem e divulga uma escalação só com o Davi Luiz, deixou todo mundo de fora. E mesmo assim foi um Flamengo que se impôs, não se intimidando, né, com esse time bom do Corinthians, de um crescimento, aliás, bem considerável. E foi para dentro, foi para cima, encarou o jogo, buscou o gol até o último minuto e esse gol só saiu no último minuto. Com o Bruno Henrique ainda a meia boca, né, Pet? A meia boca, mancando no final, né, preocupado, deixou todo mundo preocupado, né, final falando com o Tanuri, inclusive, mas acho que a premiação veio para o time do Flamengo, esse alternativo, veio para toda a torcida no Maracanã, 48 mil pessoas que estavam vibrando o tempo todo e uma despedida muito bonita. Eu agora, pensando como é jogador, né, talvez pena que vai ter 2 jogos antes da final, porque essa energia positiva, levar lá direto para a final seria muito melhor. Porque você tem 2 jogos agora em Porto Alegre e não sabe como vão se terminar esses jogos, né? E pode mudar esse ambiente, essa autoestima. Mas esse time hoje jogou muito bem, foi muito superior ao Corinthians, teve quase 4 vezes mais finalizações que o Corinthians e mereceu os 3 pontos. E o João Gomes, né, emocionado no final. Imagina se tivesse feito o gol. Aquela bola que terminou na trave, tivesse entrado, como estaria ele quase chorando, né? Ficou muito emocionado. Foi. Muito legal. Não sabia nem o que dizer o menino, né? Ele ficou nervoso ali, mas é bacana. Encontrava palavras, né? Pra Melhor do jogo, né? Não esperava. Troféu Um ano pra casa, difícil para ele, né? Passou pelo episódio de dengue, teve poucas oportunidades com o Renato. É um cara que vinha já numa evolução considerável e perdeu muito espaço nos últimos meses. E tem bola para mais, né? Do que vem conseguindo... Não digo nem conseguindo desempenhar, mas que vem conseguindo encontrar espaço para mostrar, né? No que tem sido essa sequência mais recente do Flamengo. E, embora a gente conheça, né, um pouco do que é a cabeça do Renato, né, no que diz respeito à montagem de time, ele não abre mão de algumas convicções, de algumas ideias, mas essa meninada, e o João Gomes representando essa meninada, o Mateuzinho é um que já vem numa evolução tremenda e está pedindo passagem, né, no time do Flamengo, tanto que eu não coloco, talvez o Isla hoje pela experiência, né, e bagagem ele seja o titular, mas o Mateuzinho pela bola já mostrou para o chileno que, opa, eu estou aqui e posso jogar. Mas o João Gomes, ele dá sinais ao Renato de que, por exemplo, numa dificuldade contra o Palmeiras, lá no dia 27, por se tratar de um jogo único, essa meninada tem bola para apresentar. O Renato tem para onde olhar, tem para onde correr, se houver necessidade, no jogo do Palmeiras, dependendo do desenho, do andar da partida da final da Libertadores. Então, ganha o Renato, ganha a torcida do Flamengo com essas alternativas, porque esses meninos, no momento de engrenar, mirando o jogo mais importante do clube na temporada, eles estão dando mostras de que podem enfrentar qualquer situação.
Colocar o Pedrinho nessa conversa aqui também, tem os meninos que estão dando conta do recado, como disse o Jader, né? O Renato pode correr, pode também usá-los. Mas, por exemplo, falando de experiência, o Bruno Henrique, quando entrou na partida, melhorou muito o Flamengo, né? Tanto que decidiu o jogo. Ele é decisivo, né? A capacidade dele para ter gols importantes, né? E esse foi um gol importante, né? Por todo o processo que já foi dito aí, de você estar se preparando o jogo mais importante, né, até agora do ano, que é a Libertadores. Ele é um cara impressionante, porque o porte físico dele, né, muda um pouquinho, muda assim a característica do que a gente imaginava do que poderia ser. Ele é muito alto, mas ele tem habilidade, ele tem mobilidade, ele finaliza bem, ele cabeceia, a impulsão dele é impressionante. Então ele é um cara muito diferente. E está conseguindo jogar, eu acho que desde a chegada do Jorge Jesus, ele conseguiu jogar no último terço do campo adversário, né? Porque ele é um jogador de característica muito própria, de atacar o espaço e velocidade. E agora o Flamengo, desde do Jorge Jesus e agora com o Renato, jogando muito dentro do campo do adversário, é pouco espaço, né? E ele consegue ter soluções para isso também. É um jogador bem acima da média para o futebol brasileiro. Aproveitar, Pedrinho, a gente tem uma análise tática aqui, aí do gol. Queria ouvir você, Rafa, fica à vontade também, Pet, e também o Jader, para a gente passar juntos. Vamos esperar só, claro, acontecer o gol dos melhores momentos. O gol né? demorou a barbaridade. Demorou né? nos 47 minutos, né? Demorou, poxa, foi o 24º do Bruno Henrique de cabeça, né? O gol de número 76 dele. E aí ele encontra as redes com muita facilidade contra o Corinthians, né? Eram 5 em 7 jogos, agora 6 em 8 jogos. E essa sequência de 8 partidas tem 7 vitórias e um empate, né? É um Flamengo invicto nesses últimos 8 confrontos contra o Corinthians. Aqui jogada também do Rodilindo, como a torcida chama, né? Fala em Rodilindo, só um parênteses. O Michael não acordou tão feio hoje, mas isso também um pouco importa. Né? Isso é demais. Hoje ele não entrou tão feio, né? Mas enfim, Isso pouco importa. fechamos o parênteses. Né? Mas é jogadaço do Rodilindo, né? Fez uma caneta, deu uma caneta no Gabriel, que é estranho, e com tranquilidade, querendo, não foi por acaso. E o cruzamento foi perfeito, né? Uma jogada típica do lateral ofensivo, e ele tem essa força, essa velocidade, mas o cruzamento saiu perfeito na medida. E o Bruno Henrique só faltou para ele só fazer bom dia, cabecear para baixo e correr por abraço, que aconteceu. Ó, a gente já está agora com a análise tática. Rafa, fique à vontade também, que eu sei que você adora. Pedrinho. Então, Rafa pelo que foi, eu tava... Quase não gosta, né, não Jader? gosta, Aprendo muito com esse É que a gente já estava aqui no estúdio, né? Então é bom ver a análise tática porque delimita bem ali algo que aqui sentado esperando o programa começar, já tinha até começado e ido a transmissão, a gente não identifica. No corte do Fábio Santos, ele desgarra da linha, né? E aí eu acho que a área do Corinthians fica menos preenchida. A gente tem um Bruno Henrique no mano a mano para definir a jogada contra o João Vitor. Né? E ele ataca as costas do zagueiro do Corinthians sem que o Fagner estivesse próximo a ele, até porque o Michel já fechava também por trás do Fagner. Eu acho que é claro que passa pelo Rodinei quebrando o que é a cobertura do Gabriel naquele lado. Né? Mas se não tem a jogada individual, se não tem essa quebra no drible, você não consegue definir o lance com essa qualidade. Mas desde o princípio, a partir do momento que ele consegue tirar o cruzamento, desde o princípio a área do Corinthians está pouco povoada, né? O Corinthians protege mal a sua área na reta final do jogo. Está pouco povoada, mas o zagueiro aqui tem mano a mano com o atacante, não pode deixar ele. Ele está acompanhando a linha, está olhando bola. E Bruno Henrique se desgarra nas costas do João Vitor. João Vitor, nenhum momento, nesse momento, dentro da área, você tem seu homem de marcação, já não tem mais sobra. Aí é 1 contra 1 dentro da área grande. Mas o 1 contra 1 é ruim, né? Tudo bem, mas mas tem que ser. Sempre. Dentro da área é 1 contra 1. Não tem sobra mais. Sobra o goleiro dentro da área. Então ele vai, acompanha a jogada e aí perde da vista o único jogador que estava aí dentro. Então... E voltando um pouquinho no que é a ação do Rodinei, né? É uma jogada de risco, queira ou não, para o cara que está ali tentando o drible, porque o Rafa citou muito bem, né? O Fábio Santos desgarra, né? Dá aquela mexida na linha de defesa do Corinthians, mas são 2 jogadores marcando. A ideia do Corinthians era roubar e convicção, vou roubar essa bola e vou sair na boa.
a jogada do Rodinei, ela é de risco. Ou ele decide e acerta, como foi o caso, ou ele perde a bola e aí poderia complicar o Flamengo. É evidente que tem aí o talento, a competência, né, a confiança. No que ele abriu esse caminho, o gol estava desenhado. Né? E outra coisa, dependendo do acerto, evidentemente, do passe, né? É como e aconteceu. outra coisa, Jader, nesse último minuto, 94, falta. Faz falta, leva a caneta, tromba com o cara. O Corinthians fez de novo muito poucas faltas no jogo. Acho que 7, 8 faltas fez. Muito pouco. Compete muito pouco. Então, acho que nesse faltas momento, contra o Cuiabá, bola passa, jogador não passa. Na minha época, jogador não ia passar nunca, né, Pedrinho? Você falou dos 3-0, a gente tá falando na transmissão, foram 4 faltas contra o Atlético, né? Contra o nos Galo 3-0. tem 4 faltas. O Corinthians cometeu 4 faltas. Pedrinho, você queria falar aí? Vi você se movimentando. Não, eu acho que o Fábio Santos ele tomou a decisão pro Rodinei. Ele ficou ansioso na jogada para definir a marcação. E aí, quando ele dá o bote no Rodinei, ele dá a solução para o Rodinei fazer a tabela e gera um espaço nas costas. Porque se você for observar, o Flamengo está em inferioridade numérica ali, tem 3 contra 2. E aí, quando o Fábio Santos tem a atitude de dar o bote, porque eu acho que ele achou que o Rodinei adiantou um pouquinho, ó, aí ele acha que vai dar para pegar a bola. E aí ele gera o espaço nas costas. E aí está dobrada a marcação. Aí o Gil tem que sair da área para abrir lá. E aí a dúvida do João Vitor. É João Vitor, né? Isso. Ele fica em dúvida se ele encosta um pouquinho no Gil para tirar um espaço de infiltração, que ele começa a perder a referência, que ele tem que olhar para a bola, tem que olhar para ver se vê alguém dentro da área, tem que olhar para as costas dele. E aí ele fica distante do Gil. Aí ele fica preocupado se ele está muito distante do Gil e ele nem marca o Bruno Henrique, nem... Ó, como ele fica? Aí tem que olhar para fora da área, tem que olhar para o Bruno Henrique, tem que olhar... Nessa aí, eu acho que é muito mais... Quem é que está aqui atrás? É o... Fagner. Atrás do... O Fagner, é muito mais o Fagner dar uma encostada e deixar sempre o último homem de fora que tem menos chance, né? Menos ângulo de fazer o gol. Então, assim, para mim, o João Vitor tinha que entrar um pouquinho, né? Mesmo não tendo infiltração, ó, ele poderia entrar um pouquinho mais. E aí o Fagner fechar no Bruno Henrique e deixar o Michael aqui atrás no segundo pau. Essa para mim era... Mas é muito difícil fazer isso tudo com a pressão do jogo, do desenrolar. Mas eu acho que a tomada de decisão do Fábio, que é super natural, não é considerada erro, pelo menos no meu ponto de vista. O Rodinei dá um toquinho para frente, ele percebe que ele dá para dar o bote. E aí o Rodinei é mais rápido, mas é o espaço gerado muito mais pela atitude do Fábio do que pela condição ali de uma construção. A hashtag Troca de Passes, a galera está aqui mandando várias mensagens, exaltando o Rodinei, brincando com a questão que a gente falou aí, o Rodilindo, né? Quando ele tá lindo, não tem pra ninguém, esquece, a galera tá escrevendo. Tá feio, aqui. Tá legal, o senhor tá bonito, tá legal também, né? Então... eu me divirto aqui com as mensagens de vocês. Inclusive, também tem várias pessoas mandando mensagem em relação ao Corinthians, questionando o time do Corinthians, fazendo críticas também ao Silvinho. Queria ouvir de vocês o que faltou para esse Corinthians hoje, que finalizou tão pouco. A palavra que o Rafa usou é a mais adequada. Competição. A gente não vê esse Corinthians sendo um Corinthians intenso. O Corinthians hoje, né, por mais que o Flamengo tenha colocado reservas, era um Corinthians que a gente entendia com a capacidade de enfrentar, né, essa adversidade de um Maracanã com quase 50 mil pessoas, de um Flamengo motivado nessa despedida, mesmo tendo o time reserva. O Corinthians tem um ponto de corte, né, nesse campeonato, que é exatamente aquele 5-1 que ele leva do Flamengo no primeiro turno. A partir dali, os 4 principais jogadores que o Corinthians contratou estrearam. E a equipe começou a subir. Então, ele tem alguns números que indicam, né, essa melhora. Hoje, esse Corinthians deixou de existir. Na verdade, hoje não, né? Hoje é mais um desses últimos jogos que o Corinthians deixou de existir. De competição, de combater, de ser criativo, de ser incisivo. O Renato Augusto abaixo, o Jô abaixo. Perde o Juliano muito cedo também, né, por lesão. Isso dificultou ainda mais as ideias do Silvinho e pode se explicar um pouco dessa queda, mas assim, é um time que eu imaginava que pudesse entregar bem mais, viu? Eu fiquei com a sensação de que o Corinthians deixou escapar alguma coisa hoje, e no que escapou, aí o jogo já tinha ido. Informação importante aqui, a gente estava falando do Bruno Henrique, do resultado do Flamengo, antes de entrar no papo do Corinthians, o Flamengo informou que o Bruno Henrique sentiu dores no joelho e vai ser reavaliado no CT amanhã, portanto vira aí uma preocupação de certa forma, mas ele não estava também 101%. Mas tem que tomar cuidado, né?
Tem que tomar cuidado, inclusive do jeito como estava acontecendo, falei na transmissão que eu tiraria o Bruno Henrique do jogo, porque é muito valioso para você arriscar, e ele se queixou 2 vezes, passando mão no joelho, depois jogada mancando dentro do campo, e você é atacante, e ele, do jeito como ele faz sempre em velocidade, em alta intensidade, as jogadas, movimentos, dribles, qualquer movimento, um choque poderia ainda complicar. No final decidiu o jogo, né? É importante, 3 pontos, claro, ficou no final. Tomara que não aconteça nada com o Bruno Henrique, que complique a atuação dele daqui a 10 dias, que é a superfinal da Libertadores. Agora, foi muito importante para o Flamengo. Essa jogada dele são fantásticas, que ele dá muita velocidade, bola no alto, melhorou o time quando ele entrou. O Michael também, quando entrou, melhorou. Na primeira jogada já dominou uma bola e tudo. Acionou o Bruno Henrique, que quase faz o gol. Não sei se tivesse sido impedimento, mas isso pouco importa. E o Flamengo dá uma despedida para a sua torcida presente, muito importante. E ainda está no jogo, ainda está na briga. Sim. 8 pontos. Karine, fiquei devendo aqui a questão do Corinthians e aquelas estatísticas que mostram que é o time, quando leva o 5-1, né, do Flamengo no primeiro turno, para cá. Desde aquele jogo, para você ter uma ideia, o Corinthians, claro, antes do jogo. 3-1, não? 5-1 ano passado, Jader? O jogo do primeiro turno, né? 3-1. 3-1? 3-1, eu falei 5. A produção também está certo, chamando 3-1. atenção. O 5-1 do outro. Eu misturei as estações. Não tem problema. 3-1. A gente aqui, ó. Mas é jogo, não, é. Tudo junto. Obrigado. Mas é o jogo do primeiro turno. O Corinthians, sem contar a derrota de hoje, do 1-0. Mas desde aquele jogo do primeiro turno, é o terceiro em aproveitamento no campeonato, 61%. O terceiro com mais vitórias, 9%. E o segundo com menos derrotas, eram 3, agora são 4. Aquele jogo contra o Flamengo foi o último sem os 4 reforços, né? Meninos, tem que deixar vocês já. Como assim? Renato Gaúcho está falando. Nossa, já? Ô, Renato. A gente vai trocar vocês pelo Renato Gaúcho aqui para ouvir, né? O técnico do Flamengo. Muito obrigada, Jader. Valeu, Karine. Pet. Um beijo grande para vocês. Rafa, Pedrinho, sempre um privilégio. Apareça mais, tá, Jader? Pode convidar. A galera tá aqui mandando na hashtag trocar de passe, inclusive. Pô, Jader tem que narrar mais o Flamengo. O pessoal gostou, O Jader é multifunções, né? De vez em quando ele pipoca por aí, fazendo filme, apitando jogo. Verdade. Aí complica tudo. Verdade. Multipuro e facetado, Ó, ganhamos mais uns minutinhos com vocês, inclusive. Então, para aproveitar ainda a presença de vocês, eu queria ouvir também em relação ao Corinthians que a gente estava falando. O Jader trouxe esses números, mas muita gente questionando o Silvinho. O que você tem para falar sobre isso, sobre essa atuação do Corinthians hoje? A gente falou algumas vezes aqui no Troca, né? O sarrafo subiu, mas o Corinthians está se reconstruindo. Se a gente estivesse debatendo um projeto pensando em 2022, está tudo bem. Mas a pontuação já aumentou, a qualidade individual aumenta muito. Eu acho que o campeonato do Corinthians é acima, na verdade, não abaixo. Por mais que tenha esses defeitos. Agora, compete pouco contra o Atlético e perde o jogo. Compete pouco contra o Flamengo, mesmo as reservas, e perde o jogo. Você está falando das 2 principais equipes do Brasil, primeiro e segundo. Então, assim, está dentro do contexto, sabe? Só que a exigência é altíssima, a gente entende que é alta. O problema mudou com o campeonato em andamento. E isso tem um impacto. Tanto a questão da espinha dorsal do time, como do que é a exigência, do que era o que o Corinthians vislumbrava para o Campeonato Brasileiro. E isso não se administra tão fácil assim. É barra para o Silvinho. Agora sim, meninos. Tchau, de verdade. Beijos e abraços. Um beijo grande para vocês. Boa noite, Karine. Boa noite, Rafa. Pedrinho. Boa janta, né? Muito obrigado. Aproveitar também, né? Dar uma forradinha que ninguém é de ferro. Sempre é bom. Ele vai numa barrinha de cereal, proteína. Tá? Ele é do time do Pedrinho, eu acho. Um chocolatinho. Não, nada disso. Não? Chocolatinho, bombonzinho, né? Ele tá caprichando aqui. Então tá. Meninos, bom descanso para vocês. Obrigado, Karine. Vamos ouvir então o Renato Gaúcho. Na volta a gente repercute aqui mais os jogos dessa noite. É difícil porque, por mais que a gente fale para o grupo, todo mundo fala do dia 27. Então a gente fala uma coisa, a gente não pode esquecer, lógico, do dia 27 e o grupo sempre escuta dia 27. Por isso que a gente está seguindo a nossa programação, como eu acabei de falar, essa energia da torcida hoje foi fundamental. Hoje a vitória é dela. É dela porque hoje, mais uma vez, a torcida do Flamengo deu um exemplo.
deu um show no Maracanã. Essa energia a gente precisava, até porque era o último jogo que a gente ia fazer antes do dia 27. Enfrentamos uma grande equipe, a equipe se comportou muito bem os 90 minutos e o torcedor esteve com a equipe durante os 90 minutos. Então, no finalzinho, nós somos premiados pelo que a gente fez hoje em campo. Uma belíssima jogada do Rodinei, com um gol muito bonito do Bruno. E a gente sabe o quanto é difícil o torcedor por ter que mostrar vacina, comprar ingresso, quarta-feira, 9h30 da noite, já vai dar meia-noite. Então a gente sendo o torcedor amanhã de manhã acorda cedo para trabalhar. Então ele merece esses parabéns pelo show que ele deu hoje no Maracanã. E acima de tudo, essa energia toda positiva que eles nos passaram. Eu tenho certeza que na próxima sexta-feira também, na nossa ida para o aeroporto, eles vão passar essa energia. E o que eu falei lá atrás, eu volto a repetir. A gente está fazendo de tudo, preparando todo o grupo para que dia 27 a gente possa fazer uma grande partida e brigar pelo título. Da mesma maneira que o Palmeiras vai brigar, pode ter certeza que o Flamengo vai brigar. Monique Danello, TNT Esportes. Renato, boa noite. Apesar do gol, o Bruno Henrique terminou a partida sentindo muito e saiu de campo mancando. O que você já tem de informação até o momento e o quanto preocupa para a final? Bom, Bruno, a gente tem que esperar 24 horas, né? Mas o que me deixa mais tranquilo é que eu chamei ele na beira do campo, conversei com ele, falei que eu ia tirar o Bruno. Nós iríamos acabar o jogo com 10 jogadores, porque eu já havia queimado a 5ª substituição. E eu fiquei um pouco preocupado com ele, então eu falei para ele que eu ia tirá-lo e a gente ia acabar o jogo com 10. E aí ele me falou, não, pode deixar que eu vou continuar. Então esse pode deixar que eu vou continuar me tranquilizou um pouco. Ele estava sentindo dores no joelho, mas logo em seguida ele deu um pique, fez o gol. Quer dizer, ele pode estar com dores no joelho, que é uma coisa normal pela batida, mas pelo fato dele ter terminado o jogo, ele me deixa um pouco mais tranquilo, mas vamos aguardar 24 horas, amanhã o departamento médico reavalia e a gente pode passar melhor as informações sobre o Bruno. Léo Pinheiro, Rádio Transamérica. Renato, qual o trabalho técnico e mental que tem feito com o Vitor Gabriel para dar moral ao jogador, já que ele pode ser a sua única opção de centroavante no banco para a final contra o Palmeiras? Eu dou moral para todos os jogadores, eu treino todos os jogadores, eu não treino um time, eu não treino 2, 3 jogadores, eu treino um grupo. Então todo mundo está tendo suas oportunidades. Ele faz parte do elenco do Flamengo e tem a confiança do treinador, da comissão técnica, da diretoria e do próprio grupo. Se ele está ali é porque, de uma forma ou de outra, ele tem nos ajudado. Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando para a internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.